Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa tarde. Neste momento, daremos início à reunião de instalação da Câmara Setorial Temática, com o objetivo de estudar, analisar e discutir, e também sugerir ações para criar o Programa Estadual de Ozonioterapia no Estado de Mato Grosso, vinculado à Secretaria de Estado de Saúde e integrado ao Sistema Único de Saúde. Neste momento, convido para fazer parte do dispositivo o deputado estadual Dr. Leonardo Oliveira. Da mesma forma, convido o deputado estadual Altir Peruso. Convido também o Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso. Doutora Maria de Fátima de Carvalho Ferreira, presidente do Conselho Regional de Medicina no Estado de Mato Grosso. Doutor José Esteves de Lacerda Filho, neste ato, presidente da Câmara Setorial Temática, para se fazer presente conosco à mesa. Dr. José Baeza Nossi, presidente da Federação Mundial de Ozonioterapia. Doutora Maria Emília Gadelha Serra, presidente da Associação Brasileira de Ozonioterapia, relatora da Câmara Setorial Temática. Cadê a doutora? Está na entrevista? Dr. Heinz Conrad, fundador da Associação Brasileira de Ozonioterapia. Acertei o nome, doutor? É. Denis Nardes, coordenador da Anvisa Mato Grosso, para fazer parte da mesa conosco. Eleonor Raimundo da Silva, presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso. Doutora Amélia Fujino Maquiota, médica homeopática e geriátrica. Diga-se de passagem, minha médica, envergonhosamente não sei o nome dela, certo? Queria também agradecer as ilustres presenças de Luiz Fernando, secretário parlamentar nesse ato representando o nosso senador da República, Blairo Maggi, que da mesma forma que os outros parlamentares da bancada federal, em função do processo que se instala esta semana de impeachment, não se pôde fazer presente nenhuma representação do parlamento, mas fica aqui representado com o companheiro Luiz Fernando e agradeço sua presença. Da mesma forma, agradecer o Wilson Sanches, meu professor, representante da Comissão de Direito Agrário da OAB, Mato Grosso. Ana Cristina Barreira, vice-presidente da Associação Brasileira de Ozonioterapia, da ABOS. Letícia Philippe, diretora, secretária da Associação Brasileira de Ozonioterapia. Marcelo Lia, assessor de imprensa da ABOS. Arnoldo de Souza, diretor científico da ABOS. Dr. Agassiz Filho, advogado da ABOS. Odília Brígido de Souza, assessora técnica também da ABOS. André William Alonso, médico da Associação Brasileira de Ozonioterapia. Dr. Jamil Alexandre Sapá, cirurgião dentista. Doutora Gabriela
Chiconelli, médica também em Cuiabá. Ricardo Chiconelli, também médico oftalmo em Cuiabá. Mário Antônio Silvestrini, diretor-presidente, Geradores de Ozônio, Indústria e Comércio. Timóteo, diretor técnico, também da Geradores de Ozônio, Indústria e Comércio. Mariane Matsuoga, de São Paulo, paciente indicada pela ABOS. Juliana Matsuoga, paciente indicada também pela ABOS. Nafélia Ali, paciente indicada pela ABOS. Enfim, agradecer a todos os senhores e senhoras que aqui se fazem presente, agradecer em nome da minha amiga, parceira Marilza, todos os enfermeiros também que se fazem presentes. Enfim, senhoras e senhores, a realização da instalação da Câmara Setorial Temática de Ozonoterapia é um marco histórico em suma importância para o Brasil de hoje. De acordo com a mensagem normativa da Constituição de 1988, é imperativo concretizar o direito constitucional à saúde, de modo a alcançar a universalidade da população brasileira e promover a dignidade da pessoa humana. Tendo em conta as dificuldades orçamentárias do Estado Social de Direito, a regulamentação da ozonioterapia técnica média de baixo custo e elevada efetividade, que pode diminuir dias de internação, reduzir aposentadorias por invalidez e melhorar a qualidade de vida do ser humano. Por isso, deve ser discutida pela sociedade brasileira. Para tanto, se faz, primeiramente, garantir a todos os cidadãos o acesso à ozonioterapia com qualidade, segurança e eficiente na rede pública de saúde, para combater as desigualdades sociais e dar qualidade de vida ao ser humano, promover desenvolvimento econômico e social em todas as regiões de Mato Grosso, principalmente onde estão localizados os bolsões de pobrezas e exclusão social que hoje têm pouco direito à saúde. Nesses 180 dias do evento, representantes de todos os segmentos da sociedade mato-grossense e do Brasil estarão debatendo e elaborando as propostas locais de diretrizes que deverão integrar a nova política de desenvolvimento regional de saúde, sob a coordenação dos membros da Câmara Temática e profissionais que estão colaborando com o nosso trabalho e que, nesta oportunidade, quero deixar registrado meus sinceros agradecimentos. Este evento sinalizará o que nós, mato-grossenses, queremos e consideramos prioridade, o presente e o futuro da saúde do nosso Estado. Justifico ainda que não queremos inventar a roda, e muito menos concordar com aqueles que entendem que a ciência não é universal e que, para validar a eficiência roda, precisamos de uma nova engenharia de teste com o ser humano nesse país. O homem é homem, aqui e em qualquer lugar no mundo. Da mesma forma, o resultado cientifica e o resultado científico aqui em qualquer lugar do mundo. Na Alemanha, no final do século XIX, teve início na terapia utilizando-se do gás ozônio, com origem medicinal. A partir do oxigênio puro, desde então a aplicação do ozônio tem sido cientificamente comprovada e regulamentada em grande número de países e em todo o mundo, por meio das publicações em revistas científicas da área de medicina. No Brasil, a técnica ainda é tida como experimental, apesar de ser empregada com sucesso terapêutico desde 1975 pelo professor Heinz Conrad. E em Mato Grosso, o número de pacientes que procuram por esse tratamento teve expressivo aumento. O mesmo se notou nos casos clínicos apresentados em congressos e simpósios.
médicos da área de saúde demonstrando a eficácia do método. Pretendemos proporcionar a formação de um debate em nosso Estado, difundindo conhecimento para identificar aplicações do ozônio no tratamento de doenças, que a grande maioria da sociedade desconhece. Senhoras e senhores, eu queria, para finalizar, compartilhar esse momento, esta criação desta Câmara de Discussão, com um colega que tenho grande estima, que é o companheiro Leonardo, que é médico, é do setor, e que eu faço questão, Leonardo, que faça uso da palavra sem nenhum texto escrito, porque o senhor é conhecedor da causa e tem legitimidade para nos representar nessa casa. Então, agradeço a todos e vou passar a palavra ao deputado companheiro Leonardo e, em seguida, às demais pessoas que haverão de apresentar aos senhores e senhoras que aqui estão os benefícios desse tratamento, que ainda estamos na busca da regulamentação, mas tem o cunho esta Câmara de contribuir para esta mesma regulamentação e buscarmos um bom entendimento para que o cidadão do nosso Estado e do nosso país possa ter acesso à saúde de qualidade como em outros lugares do mundo. Então, passo a palavra ao meu amigo, Dr. Leonardo. Boa tarde a todos. Satisfação imensa estarmos nesta quinta-feira, período vespertino à tarde, e cumprimentar a mesa, aquele que preside a Câmara Setorial Temática que trata da ozonoterapia, nosso querido amigo em particular, excelentíssimo senhor deputado Oscar Bezerra, que teve a coragem de, ao conhecer o tratamento, que não neste ano, que já foi no ano anterior, querer trazer a discussão para o Estado de Mato Grosso. Ele, que pôde em outro estado fazer o conhecimento do tratamento, se interessou, pesquisou, nos convidou, e como médico não poderia deixar de trazer essa discussão para o nosso Estado, que passa a ser pioneiro. E cumprimentando também o deputado estadual Alti Peruso, que aqui está, uma satisfação imensa, e com muita satisfação, Dr. Paulo Prado, que aqui está, o nosso Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, que nos honra com a sua presença, doutora Maria de Fátima também, minha colega médica do CRM, do Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso, doutor José Lacerda, deputado estadual inativo, né, mas com tanta experiência, secretário de Estado, que aqui está, presidente desta Câmara, então traz conhecimento de longa data que a Vossa Excelência tem, doutor José Lacerda. Doutor José Baeza, que é presidente da Federação Mundial de Ozonoterapia, aqui está, um homem que tem experiência internacional, que vai trazer o know-how, o conhecimento para este debate. Doutora Maria Emília Gadelha Serra, que é presidente da Associação Brasileira de Ozonioterapia e a relatora da Câmara Setorial Temática. Eu agradeço a senhora, doutora, por ter aceitado o convite. Todos os senhores que aqui estão, que vieram de outras cidades, que disponibilizaram o seu tempo para vir ao Estado de Mato Grosso, um estado esquecido, longe, mas um estado rico, e a maior riqueza é o seu povo carinhoso, que recebe bem as pessoas. Ele é quente não só no clima, mas é quente também em receber as pessoas muito bem. Muito obrigado a vocês que vieram aqui. Dr. Heinz Conrad também, pioneiro, fundador da Associação Brasileira de Ozonoterapia, pioneiro na década de 70. Parabéns, doutor, pela sua coragem. Imagina se hoje, ao discutir esse tema, ainda causa todas essas discussões. Imagina na década que o senhor começou a desenvolver isso no Brasil. Parabéns pela coragem, doutor, por o senhor estar até hoje nesse tempo. O Denis, amigo pessoal, que é da Anvisa, né? Denis, grande amigo. O Eleonor Raimundo da Silva, presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso, e a doutora Amélia Matuoka, de São Paulo. Não sabia que a senhora era homeopata, não, é homeopata e geriatra. Senhores, e a todos vocês que aqui estão, desculpe se não cumprimentei, mas em nome de toda a mesa eu cumprimento a todos, e dizer que é necessário esses ritos para vocês verem que Câmara interessante que abrimos hoje. Eu sou médico de formação, sou clínico geral, sou pós-graduado em psiquiatria, atuei na unidade de saúde da família,
por muito tempo, e na unidade de saúde da família. E antes da minha graduação, sempre procurei estudar equipamentos, tratamentos que poderiam ser de baixo custo, mas com qualidade. Porque você atender na saúde da família não significa que você vai fazer medicina para pobre, não. Você tem que fazer uma medicina de qualidade para o cidadão. E ali você vai, às vezes, utilizar a técnica de tratamento de baixo custo, porém com qualidade, com eficiência, dando garantia e dando dignidade ao seu tratamento. E nesses estudos há mais de uma década que eu pude fazer, e quando o Brasil vinha se instaurando um outro tratamento que vale a pena, da discussão, que era a hiperbárica, né, que é outro tratamento, é outra situação, eu pude estudar sobre ozonioterapia. E naquele momento percebi que quase 100 anos, né, tinha uma década que começou os estudos da Primeira Guerra Mundial, das lesões com soldados na Primeira Guerra. Aliás, a medicina se desenvolveu muito nas guerras, né, mas é outra parte da história. E lá começaram esses tratamentos. Havia o tratamento centenário, abandonado uma época porque faltavam equipamentos. Não tinha equipamentos plásticos, as seringas eram de vidro ou era metal. Então, é altamente oxidativo o O3, né, o ozônio. O ozônio é mesmo da camada atmosférica, né, que é protetor dos raios ultravioletas. Mas esse gás não conseguia-se ainda, na tecnologia à época, de materiais para sua boa aplicação. Isso demorou um tempo. Quando o advento do plástico e outros materiais foram surgindo, ele voltou a retornar ao tratamento, que não é novidade em outros países. Independente de ser favorável ou não, porque eu sei o que o meu conselho, o Conselho Federal de Medicina, tem a opinião, eu sei o que a Agência Reguladora Nacional de Saúde, que é a Anvisa, tem a opinião. Independente disso, nós estamos aqui. Qual é o objetivo dessa Câmara Setorial Temática e por que eu aceitar estar aqui, assinando junto com o deputado Oscar? Pela coragem. Porque a sociedade tem direito de debater, por isso que existe. Nós estamos aqui para dizer que é certo ou errado. Nós não estamos aqui para dizer que, no final, vamos criar uma política pública. Não. Isso será automático à medida que nós possamos discutir com a sociedade, mostre o benefício do tratamento, a necessidade de você fazê-lo aplicar ou na política pública, no Sistema Único de Saúde, ou em outro nível de pesquisa, de ensino. E é por isso que nós existimos aqui. Nós queremos ouvir quem não concorda, queremos ouvir quem não acha que é correto. Porque, ao final desse debate, quem vai ganhar é a sociedade. Ao final, com certeza, nós mostramos que é uma técnica de segurança, que é usada há muito tempo, que tem seus benefícios. Sua aplicabilidade é possível. Ouvir os pacientes que aqui estão, e agradeço àqueles que vieram também, que fazem o tratamento, vêm aqui dar o depoimento, porque não é fácil. Eu, como médico, sei. E agradeço pela coragem, pela disponibilidade de vocês estarem aqui. Muito obrigado de coração, para dar uma oportunidade para as pessoas conhecerem. E aí sim, ao final, nós vamos chegar no entendimento, porque, com certeza, o deputado Oscar convidou também o conselho. Eu agradeço a doutora Fátima aqui, que está aqui do CRM, a gente sabe os posicionamentos, e a gente está aqui para ouvir todo mundo. A questão que a gente não pode deixar, e não pode ser mal compreendida, é que pessoas, que o aparelho não é tão caro assim na sua aquisição. E pessoas que não saibam utilizá-lo, não sejam treinados. Não estou só defendendo a questão do ato médico, é outra questão, isso está ultrapassado. Mas profissionais de saúde não habilitados, não treinados, façam de maneira errada, e um tratamento que poderia ser bom seja olhado para a sociedade da maneira errada. Porque as pessoas não estavam habilitadas para utilizá-lo, na concentração errada, no veículo de administração errada. E a gente sabe da contraindicação absoluta, que é a inalação, deixamos muito claro isso. Os doutores pregam isso. Então, tem que ser pessoas treinadas. Então, além disso, é para a própria proteção da sociedade. Agradeço imensamente os senhores e as senhoras que estão aqui. Eu sei que vieram, e eu também desejo ouvir a todos esses. Aqui temos advogados, médicos, enfermeiros, enfim, a sociedade está aqui toda reunida para a discussão. Temos nomes internacionais e nacionais aqui a falar. E eu só venho a contribuir e espero que, ao final desta Câmara, possamos trazer o melhor para a sociedade mato-grossense, que com certeza será pioneira para o Brasil. E a gente espera que o melhor seja retirado daqui, que o melhor será o benefício para a população de poder ter um tratamento que tenha um preço justo, financeiramente falando, que tenha técnica comprovada, que consiga reabilitar
as pessoas no menor tempo possível. Se for esta a conclusão desta Câmara, que indica os estudos que sim, nós com certeza ganhará a sociedade mato-grossense e o Brasil ganhará com a ação pioneira desta Assembleia Legislativa, que tem a propositura corajosa, que não teria eu sozinho, se não fosse a Vossa Excelência, deputado Oscar Bezerra, que merece os nossos cumprimentos, nossa saudação e os nossos aplausos. Muito obrigado. Obrigado ao colega deputado, meu amigo Leonardo. E, na sequência, gostaríamos de ouvir o Dr. José Lacerda, que vai presidir essa Câmara de grande relevância para o nosso Estado e Brasil. Boa tarde a todos e todas. Deputado Oscar Bezerra, senhores deputados e a todos os presentes, em seu nome, deputado, cumprimento toda a mesa. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Vossa Excelência e ao Poder Legislativo do Estado a confiança delegada à minha pessoa. Não sou médico, sou advogado. Não sou servidor da casa, sou autônomo. E a confiança de Vossa Excelência triplica a minha responsabilidade em presidir esse trabalho. A Câmara Temática estrategicamente definiu algumas linhas de ação. A primeira dela é o tema que trata de governança, participação social e diálogo federativo. Nós sabemos que o Estado sozinho não vai conseguir regulamentar a nível de Brasil. Mas nós temos convicção que o trabalho que o Poder Legislativo de Mato Grosso desempenha, com o apoio dos médicos, técnicos e cientistas que estão colaborando, doutora Emília, doutor Baez e todos os médicos que estão aqui, de vários estados da Federação. Vossas Excelências estão dando uma contribuição na área da inteligência para este poder, para discutir tema tão relevante como este. Eu posso dizer da relevância desse tema, porque aqui vou pedir licença, deputados, para me apresentar uma particularidade, que ninguém daqui, nem de lugar nenhum, tem nada a ver com isso. É um problema pessoal meu. Mas é um problema pessoal meu que eu acho que pode interessar a muitas pessoas que já sofreram problema de saúde como eu sofri. E hoje eu posso dizer que depois de muitos anos na fila sem solução para chegar onde ninguém quer chegar, eu consegui melhorar minha qualidade de vida. E devo parte dessa minha qualidade de vida e a minha sobrevivência, depois de 8 anos de estar na fila, né, com morte anunciada, poder estar aqui hoje, presidindo esta Câmara Temática. Então, deputado Oscar, muito obrigado pela confiança. E aqui eu quero fazer um testemunho da doutora Amélia, que é a minha amiga particular e que acabou contribuindo nesse sentido. Discutindo com a doutora Emília, a gente acabou, Emília, com uma discussão mais ampla, puxar essa discussão para o Estado de Mato Grosso, pela coordenação dos senhores deputados. Então, um outro ponto interessante que nós teremos na nossa discussão, o segundo tema, é apoiar a regulamentação da ozonoterapia, não mais em caráter classificado como experimental. Nós sabemos que isso é uma luta. A acupuntura não era regulamentada. Quantas outras atividades médicas não eram regulamentadas? Hoje, depois de luta dos médicos, dos pacientes, e ontem acabou de ser sancionado pela presidente Dilma a questão desse medicamento de São Carlos, quer dizer,
nós percebemos que nós que temos o problema de saúde precisamos tomar posição. E eu aqui assumo publicamente essa posição, como já assumi anteriormente, por escrito, aonde vou pedir licença para os representantes da Anvisa e do Conselho Federal de Medicina, de ler um dos trechos que eu coloquei nesta representação para o Ministério da Saúde em 2014. Quero que os representantes da Anvisa e do Conselho Federal de Medicina entendam que eles não têm o poder de cura perante a morte. Os medicamentos, em alguns casos, sim. E é um trabalho longo que eu fiz e protocolei e assumi a responsabilidade. Vou deixar na Câmara Temática depois disponível para quem quiser ter acesso a este documento. Aqui não é nada nem contra o CFM, muito menos contra a Anvisa. Muito pelo contrário, o que eu tento fazer é o chamamento de atenção de que é importante debater determinadas circunstâncias que podem melhorar e salvar a vida de muitas pessoas. Tá? Terceiro tema, apoiar a formação e capacitação, difundindo o conhecimento técnico e tradicional à sociedade em geral para o uso racional da ozonoterapia, deputado. É a orientação de Vossas Excelências, que nós colocamos no nosso roteiro. É importante que a sociedade tenha essa informação. O quarto tema, propagar a tecnologia de produção e uso de ozonoterapia com critérios de qualidade, racionalidade, sustentabilidade, segurança, eficácia e ética. A sociedade desconhece esse direito, a grande maioria dela. Quinto tema, promover a criação de um banco de dados. O sexto tema, criar e implantar e programar legislação e metodologias que garanta a qualidade dos processos utilizados no tratamento por ozonoterapia. Então, também é um outro tema importante. E, no final, na vertente da rede da saúde, podemos citar as questões da demanda humana. E aqui está a demanda humana. O chamado déficit quantitativo no atendimento à saúde. A chamada morte anunciada. Muitos não sabem o que é isso. Quem sabe, sabe o que representa. A chamada dor sem solução. Muitos não sabem o que é isso. Quem sentiu sabe o que é e sabe o que representa. Quem pode me informar por que o câncer mata? Quem pode me informar por que as doenças aumentaram? Quem pode me informar, quem pode impedir o direito à vida? Apesar do grande espaço do Estado, esforço do Estado, o que se consegue ainda é muito pouco. Isso, senhoras e senhores, significa que o trabalho é imenso e deve ser contínuo para vencer os desafios no combate às desigualdades sociais, inter- e extra-regionais. Faço voto que esta nova etapa, que ora iniciamos, venha coroar de êxito, de pleno êxito. Senhores deputados, mais uma vez, eu ratifico meu agradecimento, Vossas Excelências, por me delegar esta grande responsabilidade. Espero cumpri-la com competência, lealdade, fidelidade, com bastante independência, mesmo tendo a minha convicção, pelo que eu passei, pelo que eu tratei. Mas eu vou tocar esta Câmara com total isenção e independência, respeitando, Vossas Excelências podem ter certeza, as diversidades, que elas são importantes para chegar a uma conclusão dentro do Pacto Federativo. Muito obrigado. Obrigado ao companheiro Zé Lacerda, que vai presidir essa Câmara temática. Convido para se fazer uso da fala a doutora Maria Emília Gaelha Serra, presidente da Associação Brasileira de Ozonoterapia.
contador. Tem dentro da minha bolsa. Um minutinho, por favor. Boa tarde a todos. Estamos aqui hoje reunidos a convite do deputado Oscar Bezerra e do deputado Dr. Leonardo e dessa Câmara para instaurar essa Câmara temática sobre ozonioterapia aos cuidados da Assembleia Legislativa do Mato Grosso. E, nesse momento, nós agradecemos o convite e parabenizamos todos os presentes por aqui estarem, porque este momento se trata de um momento histórico na história da medicina brasileira, não apenas para a ozonioterapia, mas pelo que a ozonioterapia representa como potencial e realidade de melhoria da qualidade de vida da população brasileira. Então, eu preparei uma pequena apresentação para que faça uma visão panorâmica sobre o assunto, de forma que nós uniformizemos o conhecimento, não nos atendo a detalhes técnicos, mas levando esse conhecimento de forma palatável, não falando mediquês, mas falando português, né? Então, nós vamos comentar sobre ozonioterapia. Aqui estou na qualidade de presidente da Associação Brasileira de Ozonioterapia, que completa 10 anos, e nós vamos comentar uma parte do trabalho que a Associação Brasileira de Ozonioterapia, a ABOS, vem fazendo nos últimos 10 anos, no sentido de regulamentar a ozonioterapia como um procedimento médico e odontológico. Então, aqui nós estamos instaurando essa Câmara Setorial para estudar o assunto, com componentes desde médicos aos políticos responsáveis pela iniciativa, a profissionais da saúde e todo o apoio que nós precisamos, inclusive com a presença de pacientes que foram beneficiados pela técnica. Aqui estão nossos ídolos, deputado Oscar Bezerra e doutor Leonardo. E aqui a publicação, no dia 7 de março, no Diário Oficial, né, da publicação deste evento que acontece nesse momento. Bem, nós vamos falar... eu acho que eu prefiro o outro microfone, porque eu preciso olhar. Pode voltar um minutinho, um slide? Alô? Então, nós vamos falar sobre essa molécula, que é a molécula triatômica do ozônio. Pode ir? Eu vou fazer assim, tá? Então, o que é o ozônio? O ozônio nada mais é do que uma junção da molécula de oxigênio com o átomo de oxigênio, formando essa molécula triatômica, que é o ozônio. Ele é o terceiro oxidante mais potente na natureza. Ele é 10 vezes mais solúvel na água que o oxigênio e é altamente instável, ele logo se recompõe ao oxigênio. Então, isso é importante, porque quando nós falamos em ozonioterapia, essa é uma técnica que tem que ser feita à beira do leito, com o paciente próximo, dada a pequena duração do ozônio no meio. Então, todos nós conhecemos o ozônio por conta da camada de ozônio. A camada de ozônio, ela tem uma extensão entre 15 a 20 quilômetros acima da superfície terrestre, né? E de espessura também. Então, se nós trouxéssemos toda essa espessura de 15 a 20 quilômetros para o nível da Terra, nós teríamos uma espessura apenas de 3 milímetros. Isso representa o que é necessário para garantir a vida na Terra, né? Então, isso é muito importante porque nos protege da radiação ultravioleta prejudicial. Daí,
essa característica faz com que o ozônio seja responsável pelo azul do céu. E nós chamamos o ozônio molécula da vida, por vários aspectos, tanto no sentido de garantir a vida na Terra, quanto pelos benefícios que vocês vão, em breve, conhecer. O ozônio, quando acontece chuva na natureza, aquele cheiro característico de chuva é dado pelo ozônio, né? Isso por descargas de alta potência. No caso, o ozônio, por existir na natureza, ele não pode ser patenteado. Isso é um dos fatores que foi responsável por essa dificuldade em reconhecer a ozonioterapia como uma técnica viável e a ser implantada nos sistemas de saúde em todo o mundo. O ozônio também é conhecido pelo fato de ser um poluente secundário de poluição atmosférica. Então, como ele é facilmente aferível e ele surge nas reações químicas que são originadas da poluição dos motores a combustão, esse ozônio é responsabilizado, entre aspas, como um agente nocivo. Ele efetivamente é tóxico para a via respiratória, mas ele, na verdade, surge nas reações para inativar substâncias mais tóxicas ainda. E ele realmente, a única forma, quando nós falarmos de ozonioterapia, que não se pode considerar é a inalação, porque realmente acontece essa toxicidade para a via respiratória. Existem tabelas de segurança em relação a isso, então você realmente pode matar uma pessoa por inalação de ozônio sem vestígios, então nós não recomendamos inalação de ozônio para ninguém, certo? Até que pelo menos seja regulamentado. Pode ir. Então, não pode ser inalado. Isso é fundamental que fique claro para que não aconteça dúvida alguma em relação a esse ponto. Já existe tecnologia brasileira, por exemplo, de aplicação de ozônio, não falando de ozônio medicinal, mas para tratamento de águas. E esse é o efeito que o ozônio é capaz de induzir numa água poluída, né? Então, nós podemos imaginar o benefício que isso representa em relação ao meio ambiente, no sentido de descontaminação de água e efluentes em geral, principalmente em questões de poluição ambiental. Esse é um trabalho feito com essa tecnologia brasileira, viabilizando o tratamento de uma água de aquário com os animais dentro. Então, vocês veem a diferença da qualidade da água depois do tratamento com ozônio, os peixes, os animais vivos, sem nenhum problema. Ou seja, isso é uma evidência, sem dúvida, da segurança e da ausência de danos causados pelo ozônio em situações controladas. Então, o que é a ozonioterapia? O ozônio utilizado em medicina, ele nada mais é do que uma mistura de oxigênio puro e ozônio puro, que vai desde 1 micrograma por ml a 100 microgramas por ml. Isso é o que nós chamamos de janela terapêutica. Existe esse conhecimento já bem estabelecido de que nessa faixa o ozônio é seguro para uso humano e veterinário. Então, basicamente, nós precisamos de um aparelho gerador, no caso esse é um equipamento alemão registrado na Europa, com um cilindro de oxigênio. Esse aparelho fará uma descarga elétrica de, em geral, 15.000 volts, entra oxigênio medicinal, sai ozônio medicinal. E aí, nessa seringa, você tem uma mistura gasosa oxigênio e ozônio que vai ser utilizada de várias formas. Este, por exemplo, é um modelo europeu, alemão, com todo o certificado de qualidade da Comunidade Europeia. E esse é o outro equipamento também, com todas as certificações. Esses equipamentos têm certificações há pelo menos 40 anos na Europa e têm distribuição mundial, vendidos mundialmente e reconhecidos em vários países de todo o mundo. Esse é um trabalho publicado e aceito pelo Clinical Trials do governo americano com um equipamento brasileiro que ainda, por incrível que pareça, não tem registro na Anvisa, mas foi aceito para fins de pesquisa e registrado nesse site, nessa plataforma americana, que é altamente
seletiva. Esse é o trabalho publicado do efeito do ozônio aplicado por via epiduroscópica na coluna, né, e com tecnologia brasileira, com equipamento brasileiro. Esse trabalho foi objeto de estudo de uma tese apresentada à Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo para título de doutorado. O ozônio, é muito importante que se saiba que os materiais que são utilizados quando você pratica ozonioterapia sejam resistentes à ação do ozônio, tanto nos que entram em contato com o paciente, quanto os que entram em contato com o ozônio no processo de fabricação, seja os que estão dentro do equipamento gerador ou que estão no trajeto que leva até o paciente. Esse, por exemplo, um dos materiais que não é resistente à ação oxidante do ozônio é o látex, a borracha, e você literalmente pode vaporizar uma luva de borracha em poucos segundos com o ozônio. O ozônio também não pode ser engarrafado. Então, isso gera a dificuldade adicional no sentido de comercialização, né? E nós sabemos que existem várias, digamos, facilidades em relação a produtos que são consumidos e vendidos em farmácias. No entanto, o ozônio, como é necessária essa fabricação à beira do leito do paciente, não se pode engarrafar. Outro ponto muito importante é a questão da segurança. Foi feito um estudo pela Sociedade Alemã de Ozonioterapia na década de 80, com 644 praticantes de ozonioterapia à ocasião, totalizando 5 milhões e quase 600 mil tratamentos, 384 mil pacientes, e por meio desse questionário retrospectivo se identificaram apenas 40 casos de efeitos colaterais menores. Nessa época, foram identificados somente 4 óbitos. Isso gera um índice, uma porcentagem de risco de apenas 0,0007% de risco de óbito com ozonioterapia. Para vocês terem uma ideia, a aspirina tem um índice de risco de 0,2%. O ozônio tem 0,0007%. Então, é considerada a terapia médica mais segura conhecida até o momento. Existe vasta literatura sobre ozonioterapia, livros publicados. A biblioteca do governo americano também o PubMed, né, que é muito utilizado com os temas relacionados à ozonioterapia. Então, como se pesquisa ozonioterapia na literatura médica convencional? Até o início desse mês, nós pesquisamos no PubMed, existiam 2.761 artigos indexados no PubMed. Então, vale a pena conhecer um pouco dessa história da ozonioterapia mundial, né? O primeiro gerador de ozônio, não medicinal, gerador comum de ozônio, foi descrito por Werner von Siemens, que é o mesmo dos telefones, e ele fez esse gerador que possibilitou o uso do ozônio para outros fins. Na Alemanha, a partir desse gerador, já se sabia em 1890 que existia uma ação germicida do ozônio, principalmente contra bactérias. Em 1906, o FDA, a americana agência reguladora equivalente à Anvisa, nos Estados Unidos, qualificou o ozônio como recomendável para aceitação e seu uso em saúde humana. Na Primeira Guerra Mundial, na Alemanha, que foi o país que mais colaborou para o desenvolvimento da ozonioterapia mundialmente falando, o ozônio já era utilizado. Vale lembrar que, nessa época, os antibióticos não existiam ainda. O primeiro antibiótico apareceu em 1929. Então, nessa época, feridas infectadas, pés congelados, gangrena e úlceras de decúbito não tinham muitas opções de tratamento. O ozônio era utilizado largamente para controle. Esse documento representa o relato do cirurgião-chefe do Exército Alemão em 1915, falando sobre os benefícios da ozonioterapia tópica, somente aplicada sobre feridas. Em 1916, é um relato do Lancet, que é uma revista britânica famosa,
e muito respeitada. Em 1917, novos casos descritos da aplicação de ozônio em feridas. Aqui vocês veem, de 1916 a 1917, 21 casos passaram no ano seguinte para 79 casos. Quer dizer, era uma terapia altamente conhecida e difundida na Inglaterra, na Europa, do início do século passado. Em 1929, os principais chefes de medicina dos grandes hospitais norte-americanos escreveram um livro, Ozônio e sua ação terapêutica, e listaram, naquela época, 114 doenças que podem ser tratadas com ozônio. Então, nós não estamos falando de uma terapia nova, experimental. Ninguém inventou ozonioterapia e não se está usando ozonioterapia no Brasil como uma técnica que surge da cabeça de alguns médicos alternativos, né? Nós estamos falando de uma técnica secular que consolidada a nível mundial. E, infelizmente, em 1933, no momento pré-Segunda Guerra Mundial, o presidente da Associação Médica Americana, norte-americana, eliminou todos os tratamentos competitivos aos medicamentos sintéticos, porque ele decidiu, na ocasião, que deveria ser estimulada a economia americana. E, infelizmente, todos os tratamentos considerados complementares ou alternativos foram eliminados e caíram no ostracismo. Apesar disso, em países em que não existia essa dependência do conhecimento americano e nem falavam inglês, esses países continuaram a se desenvolver, principalmente a Alemanha, Cuba, Itália e Rússia.